Amém. 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 Boa noite. Eu estou aqui com a minha esposa, a Rafa. Fica de pé, amor, por favor. Ela adora quando eu peço para ela ficar de pé. Essa é a Rafa. Eu sou da Igreja Batista Jardim Paulista, onde trabalho com juventude, educação, pequenos grupos. Compartilho do púlpito com o pastor Gilson Donegatti. Inclusive, o pastor Gilson, ele foi seminarista nessa igreja. Não sei, alguns irmãos devem conhecer o pastor Gilson Donegatti. E ele mandou um abraço para a igreja, inclusive. Então, trago um abraço do meu pastor, trago também um abraço da minha igreja. Para essa igreja, nós somos todos da Igreja de Cristo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. E fiquei mais feliz ainda quando eu cheguei. Porque a última vez que eu vim, ainda era lá embaixo, lá atrás. Aí, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, que coisa bonita. Está muito bonito esse espaço, está muito bonito esse som, esse louvor, essa música, esse momento de vocês como igreja, essa reunião. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero convidar todos vocês ao texto de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu lerei a partir do capítulo 10, o verso 25. Obrigado. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Esse texto é um texto bastante conhecido como a parábola do bom samaritano. O texto bíblico diz assim, Lucas, capítulo 10, verso 25. Você que não está com a sua Bíblia pode acompanhar comigo no telão, acompanhe a leitura. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Senhor Deus Pai, essa é a tua igreja, e essa que lemos é a tua palavra. Por isso nós clamamos que o Senhor fale conosco hoje. Nós clamamos que o seu Espírito tenha liberdade de atuação em nós. Que o Senhor fale a partir de mim, por favor, e que o Senhor fale à sua igreja. Traga a nós hoje, nessa noite, uma boa notícia do teu reino. Uma boa nova do Senhor para nós. Amém. Amém. Nós nascemos para ser um. Eu e você, nós nascemos para ser um. Assim como a Trindade, ela é una. Apesar do nosso Senhor serem 3 pessoas,
Ele é um só ser, Ele é um só Deus. Da mesma forma que a Trindade é una, nós também nascemos para ser um. Apesar de sermos muitas pessoas, o propósito de Deus na criação sempre foi que nós fôssemos um só ser. Inclusive essa é a palavra de Jesus quando Ele ora por mim, quando Ele ora por você. Lá em João, no capítulo 17, a tão conhecida oração sacerdotal de Jesus, Ele está orando por mim, Ele está orando por você, porque Ele está orando por aqueles que ainda crerão. Então eu sou uma pessoa que ainda creria, e hoje creio, você também. Quando Ele está orando por nós, Ele diz: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Que aqueles que crerão, eles entendam que eles precisam viver a unidade de uma forma tão profunda, tão intensa, que eles sejam um só. Não é só de eles serem muito amigos, não é apenas a respeito de nós nos relacionarmos como família, não, é a respeito de nós sermos um. Essa é a oração de Jesus. E Jesus, Ele não tirou isso da sua cabeça. Jesus, Ele não foi o primeiro na história que revelou esse desejo de Deus de nós sermos um. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Gênesis, no início de todas as coisas, está escrito que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos, uma expressão de pluralidade. Um Deus que é um, mas é plural. Ele diz: façamos o homem, façamos a comunidade humana, para que nos represente, para que seja de alguma forma aquilo que somos também. E Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, vai dizer algo extraordinário, que geralmente passa batido aos nossos olhos. Inclusive eu quero ler com os irmãos. Gênesis, o capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. Olha que detalhe importante. Deus não chama Adão de Adão e Eva de Eva. Isso aí é criação de Adão. Deus cria homem e mulher e os chama homem. Os chama Adão. Os chama Adão, o terroso, humanidade, humana unidade. Desde o início da nossa história, desde o início da história da vida, nós fomos criados para ser um. Um Deus trino, um Deus plural e mesmo assim uno, cria seres humanos para serem plurais, mas também para serem unos. Deus cria duas pessoas, mas cria um só ser e dá o nome a esse ser de Adão. Mas esse ser criado que tem o nome de Adão, que são duas pessoas, Adão e Eva, viram as costas para Deus no jardim. E isso é muito interessante, o que acontece nesse momento que eles viram as costas para Deus no jardim. Porque Deus, quando Ele olha para o casal e Ele cria a mulher, Ele diz: não é bom que o homem esteja só, então Ele cria a mulher. Adão, ele olha para Eva e diz: essa sim, é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. O que o Adão está dizendo é: ela sou eu, só que ela sou eu ali. É coisa meio de doido, né? Mas é isso. Ela sou eu ali, enquanto eu sou eu aqui, enquanto a Rafa sou eu ali. É uma ideia como se a mulher fosse, naquele momento, extensão do homem. Todos nós somos extensões uns dos outros. Assim como Cristo Jesus é a extensão de Deus, o Espírito Santo é a extensão de Deus. Pessoas diferentes, mas uma única essência, uma única ontologia. O homem olha para a mulher e diz: ela sou eu ali, enquanto eu sou eu aqui, mas nós somos um. Portanto, o que ela sente de dor, eu sinto de dor. E não porque eu tenho compaixão, porque ela sou eu. Então se dói nela, dói em mim. Se ela sente fome, eu sinto fome, porque ela sou eu.
Se ela tem sede, eu tenho sede, porque ela é a extensão de mim. Se ela está triste, se ela está chorando, se ela está desempregada, se ela tem fome, se falta nela ainda o acolhimento ao Evangelho de Jesus, o que ela sente, eu sinto, porque ela é uma extensão de mim, ela sou eu ali. Mas depois que esse primeiro casal vira as costas para Deus, algo absurdo acontece. O mesmo ser humano que no jardim disse: o outro é uma extensão de mim, portanto o outro é parte de mim. Agora, na pessoa de Caim, esse mesmo ser humano mata o seu irmão. Após virar as costas para Deus, o homem se desconecta de uma forma tão bruta. As pessoas se desconectam de uma forma tão bruta. Eu me desconectei de você de uma forma tão bruta. Adão se desconectou de Eva de uma forma tão bruta que Caim mata Abel. É um assassinato de irmãos registrado na Bíblia. Você que tem filhos, 2 filhos ou 3, você consegue imaginar o tamanho do absurdo que está acontecendo aqui no relato da criação? Um filho de Adão matou o outro. Olha que absurdo. Aquele ser humano que entendia que o outro era uma extensão dele, agora vê o outro como um adversário. Alguém que precisa competir na relação com Deus. Alguém que precisa competir espaço. Precisa competir lugar. Ele não é mais uma extensão de mim, agora ele é o outro. E aí Deus vem e diz: Caim, cadê o seu irmão? Seu irmão estava com você, cadê o seu irmão? E a resposta dele é: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Por acaso eu tenho parte com o meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? Ele é ele, eu sou eu, a gente não tem nada a ver um com o outro. E então aquele olhar de ela é uma extensão de mim, agora muda para ele não tem absolutamente nada a ver comigo. Ele é outro. Eu sou eu e ele é outro. Nasce essa ideia de individualidade. O indivíduo é o indivíduo. E nós não somos parte de um todo. Nós não somos parte de nada. Eu sou eu, você é você e cada um por si. Afinal de contas, a vida ela já está muito difícil para eu lidar com as minhas próprias questões. E se eu tiver também que lidar com as suas, eu não saio do lugar. E é a partir dessa lógica de Caim que a história humana vem sendo moldada. Muito provavelmente você se reconhece mais o seu coração na percepção de Caim do que na percepção de Adão. Muito provavelmente você entenda muito mais que você, enquanto indivíduo, tem que cuidar das suas próprias questões, da sua casa, do que você entende que todos nós somos extensões um do outro e precisamos cuidar de todas as coisas uns pelos outros. Porque esse é o nosso olhar. E a história da humanidade, então, e a história das relações, ela começa a se desenvolver em cima da lógica de Caim. E qual é a lógica de Caim? É a lógica que pergunta: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Por acaso eu tenho parte com o outro? Por acaso o outro não é problema dele e eu sou problema meu? Por acaso não é assim que a história funciona? E é a partir dessa lógica de relação humana, eu sou um problema meu e você é um problema seu, que o povo de Deus, inclusive, que Israel é gerado. E que a história humana se desenrola. E chega um momento da história humana em que o povo de Deus se divide em reino do norte e reino do sul. Um reino é Jerusalém, é o povo judeu, o outro reino é Samaria. E quando o povo está dividido em reino do norte e reino do sul, Samaria acaba se misturando com os assírios. Os assírios chegavam na terra do povo de Deus para dominar e se deitavam com suas mulheres, misturavam as religiões, etc. E aí o povo judeu começa a olhar agora para os samaritanos, que outrora fora parte do povo de Deus, fora parte do povo de Israel. Começa a olhar agora para os samaritanos assim: samaritano, sai fora, graças a Deus não sou um deles. Inclusive a tradição vai dizer que um judeu, um bom judeu, todo dia de manhã ele acordava, ajoelhava na cama e fazia uma oração bem santa assim: Senhor, obrigado por não ter nascido mulher, nem cachorro, nem samaritano. Para você ter uma ideia do ódio que havia a respeito dos samaritanos. Inclusive nessa parábola fica tão claro o ódio dos samaritanos que chega no final Jesus diz: e aí, quem teve compaixão? Ele diz: o outro lá.
O que teve misericórdia dele. Ele não fala o samaritano. O que teve misericórdia dele lá. Então, uma hora na história da Bíblia Sagrada, essa lógica de Caim, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão, ela racha com o povo de Deus. E ela racha com o povo de Deus por motivo político, religioso e de compreensão a respeito da fé e da vida. Afinal de contas, em que monte eu adoro? Afinal de contas, que sacrifício é válido? Afinal de contas, será que nós somos mesmo idólatras e pecadores? Afinal de contas, será que nós precisamos ficar debaixo da autoridade dos reis de Israel? Não podemos ter os nossos próprios reis? Não sei se vocês já viram isso. Igreja, povo de Deus se dividindo por questão política, por questão doutrinária, por questão de fé. Isso já aconteceu na história. Nós não estamos vivendo um tempo que jamais aconteceu na história. Isso aconteceu várias e várias vezes. Isso é cíclico. Isso é cíclico. E a grande pergunta que fica é, afinal de contas, o que acontece com o povo de Deus e o que acontece com a igreja que não consegue romper com essa lógica mundana, essa lógica de Caim, essa lógica diabólica, em que eu não consigo me ver como cuidador do meu irmão. Por que é que nós não conseguimos nos ver assim? Como cuidadores uns dos outros. E aí um dia, na história, aparece um mestre da lei. E agora eu volto para o texto. Um dia na história aparece um mestre da lei, que pensa a vida, que pensa a fé, que pensa a sua religião, a partir desses preceitos de Caim. Eu não sou o cuidador do meu irmão, ele é ele, eu sou eu. E um dia esse mestre aparece e pergunta para Jesus: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o que ele está esperando que Jesus responda é, como um bom mestre da lei: olha, interprete bem a lei, leia bem a Bíblia, interprete bem a lei, viva conforme os mandamentos de Deus, vá aos cultos, coloque roupa de crente, fale como crente, cante música de crente, só frequente lugar de crente, ande com os crentes. Seja um bom religioso, faça os seus sacrifícios, cumpra com o seu manual, com a sua regrinha de fé e prática, cumpra com isso e será salvo. Essa era a expectativa dele. E aí Jesus ele responde a pergunta com pergunta, o que era muito próprio da cultura judaica. Como é que você lê? Você não é o mestre da lei? Sim, então como é que você lê? Então, pelo que eu li, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: acertou. É isso. Agora é só você fazer isso e você viverá. Agora é só você fazer isso e você herdará a vida eterna. Se a sua preocupação é o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, você mesmo já tem a resposta. E aí o texto diz que ele, lá no verso 29, querendo justificar-se, isso aqui é legal demais. Jesus não colocou o sujeito na parede. Jesus não o acusou de nada. Jesus só fez uma pergunta e o sujeito respondeu. E o texto diz que mesmo sem Jesus colocá-lo na parede, mesmo sem Jesus lhe fazer nenhuma pergunta, mesmo sem Jesus fazer a ele uma denúncia, mesmo assim ele se vê sem jeito diante de Jesus, porque ele sabe que ele entende o que é amar a Deus e amar ao próximo, mas ele sabe que ele não tem vivido, ele sabe disso. E ele tenta se justificar. E ele tenta se justificar mais ou menos dizendo assim: olha, se eu soubesse quem é o meu próximo, eu amaria. Você pode até dizer que eu não amo, mas é porque eu não sei quem é. É mais ou menos isso que ele está falando para Jesus. Jesus, afinal de contas, quem é o meu próximo? Quem é o meu Deus, eu sei. Mas afinal de contas, quem é o meu próximo? A pergunta desse homem é mais ou menos assim: o meu próximo são as pessoas da igreja que são parte do grupo de louvor? O meu próximo é a diretoria? Meu próximo é todo irmão e toda irmã da minha igreja? O meu próximo será que são todos os batistas? Todo mundo que é batista é próximo, mas se for de outra denominação é primo, Será que o meu próximo, não, todo mundo que é cristão é próximo? Não, cristão e hindu também é próximo.
Será que os meus próximos são homens? Será que são mulheres? Será que são crianças? Será que são pessoas de toda etnia? Será que é branco, preto, pardo? É loiro, é moreno, amarelo, é coreano? Será que o meu próximo, ele tem tatuagem? Será que meu próximo vota do lado de cá ou vota do lado de lá? Será que o meu próximo, ele tem as mesmas ideologias que eu tenho? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É o sujeito da esquerda ou é da direita? Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Inclusive, essa pergunta é que tem rachado em muitas coisas o corpo de Cristo. A polarização política, ideológica, polarização a respeito das nossas percepções e das nossas doutrinas e crenças. Porque nós estamos ficando cada vez mais especialistas em nos dividir por aquilo que discordamos, ao invés de nos unir por aquilo que cremos em comum. E a pergunta dele é: Senhor, não é possível que todo mundo seja o meu próximo. Não é possível. Porque eu tenho amado o mestre da lei, eu tenho amado o religioso, eu tenho amado a minha família, eu tenho amado as pessoas que votam como eu tenho amado essas pessoas, as pessoas que eu entendo que são boas. Afinal de contas, quem é o meu próximo? Essa é a grande pergunta. Pergunta de alguém que vive a partir da lógica de Caim. Jesus, afinal de contas, por acaso eu sou o cuidador de todos os meus irmãos e irmãs? Ou será que existem irmãos que não são minha obrigação e outros que são a minha obrigação? E Jesus responde com essa história. O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Um teólogo e filósofo do século XVII, chamado Antônio Vieira, ele leu essa história. E ele disse assim: olha, essa história está nos ensinando 3 filosofias de vida. E eu achei essa compreensão dele fantástica. Essa história está nos ensinando 3 filosofias de vida. Ah, é? Quais são? A primeira filosofia de vida que está nos ensinando aqui é a filosofia de vida do assaltante. Porque o assaltante é a pessoa que se relaciona com o outro a partir da lógica de que o que você tem é meu. O que você tem é meu. Você conhece pessoas que se relacionam nessa lógica com os outros? Pessoas que parecem que drenam a energia de todo mundo que chega perto. Pais que tentam realizar os seus próprios sonhos nos filhos. Filhos que ignoram completamente os pais, tratam o pai como se fosse um banco. Não, eu durmo na casa do meu pai, eu uso o dinheiro do meu pai paga a minha faculdade, mas e um beijinho, um abraço, uma obediência? Não, isso aí é furada. Meu pai é um banco e eu sugo dele tudo que eu posso, tomo dele tudo que eu posso, mas nós não temos relação. Afinal de contas, essa é a lógica do tudo que o outro tem é meu. Tudo que o outro tem, eu tomo. E se ele não quiser dar, eu tomo, eu bato, eu agrido, eu minto. Mas o que ele tem é meu e eu tomarei. Afinal de contas, eu não sou o cuidador do meu irmão. O meu irmão, para mim, é fonte da minha satisfação pessoal. O outro, para mim, é fonte das minhas próprias carências e da realização das minhas próprias carências. O outro, para mim, é minha fonte de renda. Mas o outro para mim não é o meu irmão que eu tenho que cuidar dele. Afinal de contas, sou eu o cuidador do meu irmão. A segunda lógica, segundo Antônio Vieira, acho que ele era meu primo. Primo não, né? Tataravô. Eu sou Lucas Vieira também. A segunda lógica é a dos religiosos, dos sacerdotes e dos levitas. Segunda lógica, segunda filosofia de vida, que é: o que é seu e o que é meu é meu.
Meu problema é problema meu, seu problema é problema seu. É aquela teologia do funk antigo. Ado, cada um no seu quadrado. É esse negócio. O seu problema é problema seu, o meu problema é problema meu. Então, mas não dá para viver assim porque a gente tem a mesma fé. Não, como assim a gente tem a mesma fé e não dá para viver assim? Eu vou na igreja, eu adoro a Deus, eu vou na EBD, eu participo do pequeno grupo. Você não viu que eu canto no louvor? Você não viu que eu adoro ao Senhor? A gente está falando de um sacerdote. Nesse texto tem algo legal. Ele diz que o sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó. Muito provavelmente ele foi e prestou o seu culto. Os levitas foram e prestaram o seu culto. E então começaram a descer para Jericó, voltando para suas casas. Porque Jerusalém era o lugar do culto. Muito provavelmente eles estavam saindo de uma noite como essa noite nossa aqui. Os sacerdotes fizeram sacrifícios, os levitas cuidaram das coisas do templo, eles estavam cheios de Deus, acabaram de adorar a Deus, reconhecer a divindade do Senhor, fazer sacrifícios, cantar louvores, e quando saíram, viram o homem caído. Olharam para o outro lado e seguiram viagem. Afinal de contas, a minha vida é um problema meu e a sua vida que está caído, que está jogado, é um problema seu. Mas por que você pensa assim? E por que eu não ia pensar? Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Olha só como essa frase de Caim ecoa na história da humanidade. Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? E aí Jesus diz, então, mas existe ainda uma terceira filosofia de vida, uma terceira lógica, de acordo com Antônio Vieira. E qual que é essa terceira lógica? É a lógica de o que é meu é seu. O que é meu é seu. Porque nós somos o mesmo ser, nós somos comuns. Nós fazemos parte da mesma essência. A nossa matéria-prima é a mesma. A nossa origem é a mesma. Então a terceira filosofia de vida é o que eu tenho é seu. E o que eu tenho cura as dores de quem está caído. O que eu tenho leva quem está caído para a hospedaria. Se preocupa onde está o machucado. Se preocupa com o que está pensando, com o que está crendo. Afinal de contas, por que é que faz muito tempo que não vem para esse espaço, não vem para a nossa comunidade? Afinal de contas, por que é que o irmão fulano ficou chateado? Afinal de contas, por que é que por vezes nós nos reunimos e não sabemos quais são as necessidades de cada um de nós? A terceira filosofia de vida é a sua vida me importa. A sua vida é problema meu. Se você está passando por uma crise familiar, se o seu casamento não vai bem, isso é problema meu também. Se você está desempregado e não consegue pagar o seu aluguel, sua conta de água, de luz, isso é problema meu também. Se você está machucado, ensanguentado, caído e caída pelo caminho, porque você já não tem força mais para clamar a Deus, se você já não tem força para viver a sua fé, isso é problema meu também, isso me importa, isso é parte de mim. E muito provavelmente se nós perguntássemos assim, olha, o ladrão, ele disse que não é cuidador do irmão dele, inclusive ele nem acha que o que está caído lá é irmão dele, nem acha. E ele entende que aquilo que ele puder tomar do outro, ele vai tomar. O sacerdote, o religioso, o levita, entende que é cada um com seus problemas. A gente adora um Deus que é comum, mas a gente mesmo não tem nada de comum entre nós. Por que, afinal de contas, você tem uma lógica de vida diferente? Por que, afinal de contas, você não me agrediu, não tomou o que é meu, não absorveu todas as minhas energias e tudo que eu tenho para você? Por que é que você não simplesmente me ignorou? Por que você não só passou batido? Por que você parou? Por que você me viu chorando e me abraçou? Por que você viu minha conta sem pagar e pagou? Por que você fez isso? Afinal de contas, qual é a grande diferença que existe em você? E o samaritano talvez diria, então,
eu entendo que eu sou o cuidador do meu irmão. Eu entendo que eu sou o cuidador do meu irmão. Porque o reino de Deus, ele quebra com a lógica, com a cultura do reino de César, que é maligna, que é maléfica, que destrói, que impõe destruição, impõe individualidades. Mas o reino de Deus, ele traz a nós uma nova forma de enxergar a vida e de enxergar a existência. Que não é a lógica da individualidade, mas é a lógica da comunidade. Que não é a lógica de nós nos afastarmos pelas nossas diferenças, mas é a lógica de nós nos juntarmos por aquilo que nos une, por aquilo que nos é comum. É a lógica dos corações cheios de compaixão. Sempre que eu ouvia essa parábola, eu lia e eu pensava assim: a minha ação, a minha atitude precisa ser como a ação e atitude do samaritano. Mas o que Jesus ele está tentando ensinar é ainda mais profundo. Ele não está querendo ensinar apenas a respeito da transformação da sua atitude. O que ele estava querendo ensinar para esse homem é a respeito de uma transformação na consciência. Uma transformação em como você enxerga a vida. É muito mais profundo. Talvez você tenha enxergado o outro como outro o tempo inteiro. Como um adversário o tempo inteiro. Como alguém que não tem absolutamente nada a ver com você o tempo inteiro. E o que Jesus está dizendo é, então, você não sabe ainda quem o outro é. Porque se você soubesse, você perceberia que ele é uma extensão de você. Você não sabe ainda quem o outro é, porque se você soubesse, você perceberia que ele é o seu irmão e que ele é a sua irmã. O que Jesus está querendo é transformar a consciência, a percepção desse homem, não só a ação, não só a atitude. Afinal de contas, eu posso mudar de atitude hoje e amanhã voltar para a mesma atitude. Agora, quando eu transformo a minha consciência, muitas atitudes podem ser mudadas. Muitas ligações podem ser feitas. Muitas contas podem ser pagas. O problema do outro é um problema seu também, irmão ou irmã. E com muita sinceridade, do fundo do meu coração, eu não gostaria que o problema dos outros fosse problema meu. Porque isso dá muita dor de cabeça. Dá muita dor de cabeça. Eu me lembro que no começo da pandemia, lá para abril de 2019, me manda uma mensagem um homem, um missionário, lá do Rio de Janeiro, dizendo assim: olha, você é o Lucas? Sou. Falei: com quem você conseguiu o meu número? Ele falou uma pessoa, eu fui essa pessoa, perguntei para ela falou outra pessoa. Enfim, até hoje eu não sei quem passou meu número, como é que ele conseguiu chegar em mim, mas ele me achou. No interior do Rio de Janeiro, me achou e falou assim: olha, você está perto de Guarulhos? Aí eu falei: sim. A nossa igreja é em Guarulhos, eu moro em São Paulo, mas minha igreja é em Guarulhos. Nós estamos precisando de uma cesta básica para uma família. Nós temos um projeto missionário, nós acolhemos pessoas na nossa casa e nós cuidamos dessas pessoas. E nós tiramos o homem da rua e ele está aqui comigo, ele mora na minha casa hoje. Ele morava com 20 pessoas, todas elas eram pessoas em situação de rua e ele levou essas pessoas para morarem com ele. Aí eu falei: tá, então, e aí esse homem está aqui comigo, mas o filho dele não está, o filho dele está em Guarulhos e mora com a família, e eles estão com fome, estão necessitados, vocês podem ajudar? Falei: claro, a nossa igreja está arrecadando cestas básicas, me mostra quem é, me fala como eu chego, a gente vai levar, e a gente alcançou a família, chegamos lá, levamos as cestas, abençoamos aquela família, mas eu acabei desenvolvendo uma amizade muito grande com ele, porque eu me interessei muito. Falei: afinal de contas, que igreja ajuda vocês? Quem é que consegue financiar o projeto? Ninguém, a gente meio que caminha sozinho, dependendo de Deus. E quem pastoreia vocês? Quem cuida de vocês? Então, ninguém, a gente caminha sozinho, dependendo de Deus. E nós estamos buscando e não temos encontrado, tudo mais. Enfim, começamos uma relação, começamos uma amizade.
E aí na semana passada, eu me vi, foi nessa semana, né, amor? Nessa semana, eu e minha esposa nos vimos aconselhando e orando por um casal de missionários completamente desconhecidos. E eu olhei para aquilo assim, depois que a gente terminou, e eu pensei, qual é a chance de eu me envolver assim na vida do outro que vai me causar dor de cabeça? Porque a gente está lidando com uma série de questões junto com eles. E eu percebi que a chance disso acontecer é nenhuma. Qual é a chance de você se envolver em algo que você sabe que vai te dar dor de cabeça, você sabe que vai te dar problema, você sabe que vai te deixar mais pobre, você sabe que vai te deixar mais triste, você sabe que vai mudar a sua agenda, você sabe que vai atrapalhar a sua vida? Qual é a chance de você se envolver em algo assim? A resposta é nenhuma. Nenhuma. E aí eu me perguntei, afinal de contas, como é que eu e esse moço, a gente ainda tem amizade? E eu entendi. Nós ainda estamos juntos e temos amizade porque Deus operou no meu coração um milagre. Um milagre. Porque sem o milagre eu jamais estaria ali. Não estaria ali. Humanamente falando, eu não estaria ali. Sem um milagre, sem uma cura, sem uma transformação profunda, as nossas consciências não podem ser mudadas. Eu não sou bonzinho não, e você eu sei que não é também. Talvez você seja mais que eu ainda, mas você que se conhece mesmo assim, sabe que você não é bonzinho, boazinha. Eu sei que eu não sou bonzinho. Se não é Deus que opera um milagre em mim, eu não estaria ali. E provavelmente se Deus não operar um milagre, uma ação do Espírito Santo na sua vida hoje, talvez os seus olhos não sejam abertos. Talvez você não tome consciência de que o outro é uma extensão de você. Talvez você precise hoje de um milagre, de cura do Espírito Santo de Deus. E eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está em você. Eu creio que Ele está sobre essa igreja. Eu creio nisso. E por isso que eu creio que Ele pode transformar a sua mente, pode transformar a sua visão, para que você não mais pense dessa forma mundana como Caim pensava. Por acaso eu tenho o que a ver com meu irmão? Afinal de contas, meu irmão ele é. Mas que você consiga pensar como esse samaritano, esse sujeito que não tinha absolutamente nada de religioso ou de puro. E compreender que o outro que está caído, que precisa de apoio, precisa encontrar em você um próximo. Ele precisa disso. Uma das coisas muito bonitas de como essa história termina é que o samaritano cuida desse homem. E aí Jesus olha para o mestre da lei e fala assim: qual destes três você acha que foi o próximo do caído? E ele falou: o que teve misericórdia dele. É difícil falar o samaritano, né? O samaritano. Não, foi o que teve misericórdia dele. Mas vocês percebem a inversão da lógica que Jesus ele traz para a conversa? O homem pergunta para Jesus: afinal de contas, quem é o meu próximo? Jesus, me explique quem é o meu próximo para que eu possa amá-lo. E Jesus conta uma história e no final Jesus pergunta para ele: quem foi o próximo daquele homem? Olha a inversão da lógica. Você não precisa que outros te digam quem é o seu próximo para que você ame. É isso que Jesus está dizendo. O que você precisa é se perguntar: eu serei próximo de quem? Eu serei próximo de quem? Porque no momento em que eu reconheço o outro como um próximo, eu não tenho alternativa, eu tenho que amar. No momento que eu digo: olha, você é um próximo, eu não tenho outra escolha. Jesus não diz: escolha alguns próximos para amar, escolha outros para odiar. Ele não diz isso. Ele diz: ame o seu próximo. Antes, como a si mesmo. Depois, como Cristo amou a sua igreja. Como eu vos amei. Ame o seu próximo. Portanto, a lógica não é de compreender quem será o meu próximo. Não, a lógica é: as pessoas que estão no meu caminho, as pessoas que surgem na estrada da minha vida,
precisam de um próximo. E esse próximo pode ser eu. E no momento que eu reconheço que eu posso ser o próximo de alguém que precisa, eu não tenho alternativa senão amar. Eu não tenho alternativa senão amar. E aí Jesus, ele diz, bom, é simples, né? Agora vai e vive. Eu acho que esse homem pensou, não é nada simples. Não é nada simples. Mas Jesus diz a ele, agora vai e vive. Nós precisamos de um milagre para que a nossa mente passe por esse processo de mudança e de transformação. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, causando essa mudança de pensamento, para não enxergar mais o outro como o outro, mas como enxergar o outro como a extensão de mim. E assim como eu cuido de mim, eu cuidar também dele. Para que as dores do outro sejam também dores minhas próprias. E que eu lide com elas, tenha carinho, compaixão, amor, o mesmo que eu teria por mim, ou que eu gostaria que alguém tivesse por mim. E por que tudo isso? Porque nós fomos criados para ser um. Nós fomos criados para ser um. E nós perdemos isso ao longo da história. Mas Jesus Cristo veio em terra e orou por mim e por você. E a oração dele não foi para que nós pecássemos menos. Quando ele orou por você e por mim, não foi para que a gente construísse igrejas cada vez maiores e melhores. A oração dele foi, Pai, que eles consigam ser um. Que eles consigam ser um. Como nós somos um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles consigam ser um, como a Trindade é uma, como Deus é um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Porque não existe no nosso tempo, na nossa história, na nossa geração, um testemunho mais palpável, mais tangível da presença de Deus na história, do que um grupo que comete a loucura de se ver como um e de cuidar um das questões dos outros. Não existe nada mais revolucionário na história do que o amor. Que Deus te abençoe. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu quero orar com você agora. O grupo de louvor pode subir. Nós oraremos, depois cantaremos, louvaremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pela sua boa nova. Muito obrigado pelo que o Senhor nos deu de alimento hoje. Muito obrigado, Pai, por nos orientar de forma tão clara a sermos um como o Senhor é um. Por favor, Deus, transforme o nosso coração, a nossa alma, a nossa compreensão da vida. Traga cura ao nosso desleixo, às nossas polarizações, às nossas individualidades. E que em nome de Jesus, o Senhor opere o milagre em nós, que é o milagre de olhar para o corpo como um todo. Para olhar para a humanidade de forma plural. Que em nome de Jesus, o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós compreendamos que a nossa fé é plural e comunitária o tempo inteiro. Em nome de Jesus, que nós consigamos colocar de lado as nossas diferenças, porque nós cremos que o Senhor é um só, o Espírito é um só, e o seu corpo é um só. E que isso nos seja comum, para a honra e glória do seu santo nome, e para que o mundo creia que o Pai lhe enviou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.